Olá, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de Evangelho. Hoje eu aqui com vocês, meu nome é Maurício. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o item 13 e o 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que fala, não vim trazer a paz, mas a espada. E o que a gente consegue entender nessas palavras de Jesus que está na moral estranha, no capítulo 23. Vamos lá? Então é assim, nesses itens, Kardec continua fazendo observações em torno do cristianismo e dos seus opositores, né? Lembra que o cristianismo continua a ser aceito, apesar da perseguição cruel dos romanos, principalmente em Roma, que se sentiam ameaçados nos seus interesses, na manutenção dos seus poderes, e não por convicção religiosa, visto que o paganismo, naquela época, já estava em declínio, sendo mantido mais para a manutenção dos privilégios dos poderes. Jesus viera no tempo devido, não porque os homens estivessem prontos para as ideias cristãs, mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las, porque se fazia sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma, né? Sócrates e Platão vieram antes, divulgando ideias muito semelhantes às do cristianismo, que não prevaleceram na Grécia, cujo povo, embora fosse dos mais inteligentes da terra, ainda não estava amadurecido para elas. Vieram com precursores da ideia cristã, chamada a reflexão os capazes de compreendê-las, desbravando o caminho e preparando os espíritos para a doutrina que viria mais tarde, com Jesus. Todavia, devido à desigualdade de grau evolutivo e da própria imperfeição dos homens, muitos dos intitulados cristãos continuaram até hoje, continuam interpretando diferentemente muito dos ensinamentos de Jesus. Assim, sempre surgem seitas que pretendem a posse da verdade, esquecidos de que o homem, não sendo obra acabada, só pode conhecer parte dela. E esse conhecimento se amplia continuamente na medida do seu progresso espiritual, aqui em mundos mais elevados. Infelizmente, o instituto cristão agiram entre si como os adeptos do paganismo, em lutas fratricidas, por não serem entendido, por não terem entendido ou interiorizado em si próprio que a pedra angular do cristianismo é a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, sem os quais ninguém conquista a libertação da vida material para viver a vida plena, em planos espirituais elevados. Há os que acusam o cristianismo como causa das atrocidades cometidas em nome dele, quando os erros, omissões e enganos são apenas dos homens, que se dizem cristãos sem terem compreendido a sua verdade. Todavia, a doutrina moral de Jesus continua nos evangelhos, tal qual ele a trouxe, esperando que os interessados, os que buscam o desenvolvimento do seu senso moral, a estude, a compreenda pela sensibilidade e pela razão, a aceite por sua vontade e a coloque em prática, no dia a dia, lutando contra as suas imperfeições e divulgando pela sua transformação de sentimentos, de pensamentos, de atitudes e de ações, as qualificações de um verdadeiro cristão. Jesus sabia que a grande maioria da humanidade terrestre não tinha a maturidade do senso moral para entender seus ensinos, mas sabia que era a hora própria de vir trazê-los, para que desde então os mais preparados aceitando-os os divulgassem, mesmo com falhas, pois sempre houve na Terra e continua existindo o que se esforçam para vivenciá-los, servindo de exemplos para os demais. Assim, de reencarnação em reencarnação, os espíritos vão se melhorando e cada vez mais a moral cristã vai sendo reconhecida como que trata paz e felicidade a todos. Allan Kardec esclarece que quando Jesus afirma não vim trazer-lhe a paz, mas a espada, sabia que sua doutrina não seria estabelecida sem lutas sangrentas, sem divergências, sem oposições, pelo mal que existe no homem, como fruto da imperfeição, e não como um determinismo divino. Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda. Palavras de Jesus. Significa que os ensinos que ele trouxera para eliminar os erros e preconceitos agiram como fogo no campo, eliminando as ervas daninhas, a fim de que a depuração espiritual se faça,
porque dos seus ensinos a verdade sairá triunfante. Sabia Jesus que seus ensinos não seriam entendidos e aceitos por todos, que divergências sérias surgiram, até lutas fratricidas, mas confiava na perfecibilidade do espírito imortal, que através da reencarnação continuariam no seu desenvolvimento espiritual, aprendendo com as consequências dos seus atos, numa grande progressão constante. Por isso ele promete a vinda do Consolador, o Espírito da Verdade, que viria a restabelecer todas as coisas, quando os homens com mais conhecimentos científicos, filosóficos, com as razões mais desenvolvidas, poderiam entender melhor os ensinos de Jesus e a sua aplicabilidade no viver cotidiano. Assim, o Espiritismo veio na época certa revelar novas leis divinas que aclaram muito dos ensinos de Jesus, recordam os esquecidos ou os mal entendidos, encontrando igualmente a oposição dos conservadores, dos acomodados, dos preconceituosos, não mais com lutas sangrentas, pelo progresso da humanidade, mas com lutas de ordem moral. Por certo, um dia toda a humanidade na Terra se unirá sob a bandeira do amor, a de Deus, e ao próximo como a si mesmo. Embora possam continuar a diferentes maneiras de cultuar a Deus, no respeito aos direitos de cada um, sem preconceitos, na fraternidade, na solidariedade entre irmãos, filhos de Deus, todos trabalhando em favor de todos. Ficarão para trás, no passado da história, o ódio, o fanatismo, o preconceito, a violência, a guerra, o orgulho, o egoísmo, a preponderância, com todas as suas consequências, e a Terra será um mundo de regeneração. Todos trabalhando sobre a lei divina, respeitando-os, ao sentir e pensar somente o bem, agindo nele e com ele, sob quaisquer circunstâncias. Este é o tema de hoje. Muito obrigado. Boa noite, queridos irmãos da Casa Reencontro. Vamos fazer as nossas vibrações de hoje. Então, em tranquila serenidade, confiantes no nosso Mestre Jesus e Deus nosso Pai, vibremos pela paz na terra, por todas as religiões, por todas as pessoas desempregadas, pela Casa Reencontro, pelos nossos amigos e familiares, pelo nosso lar, pelos nossos inimigos, por todos encarnados e desencarnados, pelos velhinhos, pelos menores de rua, por todas as pessoas hospitalizadas, pela fluidificação da água e finalmente por nós mesmos, para que possamos seguir o caminho do Senhor agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.